Olá, meus amados, paz do Senhor. Que bom que nós nos encontramos mais uma vez nessa manhã para meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero dizer para você, a palavra do Senhor nos diz que nós temos direito à vida, vida em abundância. E tudo isso podemos encontrar nas Escrituras. Você sempre arruma um tempo para orar, ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor todos os dias? Veja que a palavra do Senhor nos diz que ele começa pelo templo. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E Ezequiel 47, no verso 1, nos diz que tudo começa no templo. Veja, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. É do templo que saem as águas. A água, na Bíblia, frequentemente fala de bênção, de refrigério, de autoridade espiritual outorgados por Deus. E nós podemos ver no Salmo 23, no verso 2, que diz que o Senhor, o nosso bom pastor, ele leva-me para junto das águas de descanso. Então, é nessas águas que eu e você somos refrigerados, encontramos descanso, encontramos cura, encontramos restauração. E este anseio pelas águas indica a necessidade espiritual que eu e você desejamos. Significa purificação, significa restauração. Os sacerdotes lá, ao entrar no templo antes, eles eram lavados para serem purificados por ocasião da sua consagração. E aqui a visão de Ezequiel é o que Deus está querendo realizar e vai realizar no meio do seu povo. Deus quer nos abençoar plenamente, abundantemente, mas é fundamental que eu e você começamos a entender que o Senhor quer antes nos purificar. Isso é santidade. E dali vai surgindo um avivamento sem precedentes em nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas nações. Avivamento, ele é gradual. Vocês nunca vão ver um caso, e não importa quantas histórias vocês leem sobre uma igreja, e vocês não verão que subitamente ela passa de um estado de pecado, fracasso, a um estado de poderoso avivamento. Mas sim, há passos intermediários de restauração, de purificação, de santificação. E é importante que eu e você entendamos quais são, porque não há atalhos para chegar lá. Primeiro, nós vemos aqui que as águas atingiam os artelhos, depois os joelhos, depois os lombos e por fim somente a nado. Como as águas foram aumentando aos poucos, assim também é a purificação, a santificação na nossa vida e, em consequência, o avivamento. Não há avivamento sem oração, não há avivamento sem retorno à palavra de Deus, não há avivamento sem arrependimento. E com isso nós concluímos que a oração e a palavra de Deus são o combustível que provoca e alimenta o avivamento. E o avivamento que a igreja precisa e que ela busca, ela necessita do estudo da palavra. Porque avivamento traz frutos. A visão que Ezequiel teve de um rio, ela nasce ali no templo e deságua no Mar Morto, onde tudo renasce. Nós vemos que na visão de Ezequiel, o rio gradualmente leva consigo a saúde, a vida, a prosperidade. Isso também é avivamento. Avivamento, meus irmãos,
gera busca de santidade, gera quebrantamento, gera retorno à palavra de Deus. Avivamento gera uma nova perspectiva de oração, de busca pelo eterno. Avivamento vai gerando uma preocupação social, uma consciência missionária. O verdadeiro avivamento abençoa a família, a cidade, o estado, o país, o mundo inteiro. Veja que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Assim é a escala do avivamento. Em Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12, ali ele descreve um rio maravilhoso que flui do templo para trazer vida, para trazer cura à terra. E essa visão do profeta revela o coração de Deus para um mundo quebrantado e testifica sobre o evangelho de Jesus. Queridos, Deus quer que nós conheçamos o seu coração. E Ele nos deu um rio de vida que flui para curar nossos corações partidos, para curar as nossas almas e todo esse mundo violento em que nós estamos. Queridos, no Antigo Testamento, o templo, ou seja, o tabernáculo, representava a habitação graciosa de Deus entre o seu povo. Originalmente, os seres humanos foram criados para desfrutar de Deus, para estar na sua presença, para conversar com Ele, na viração do dia, ter um diálogo harmonioso e maravilhoso com Ele, que é a fonte da vida e da alegria. Mas lá, no jardim do Éden, as pessoas desfrutavam dessa presença em harmonia, em perfeito relacionamento com Deus, até que um dia as pessoas rejeitaram a verdade e deram ouvidos às mentiras do diabo, e então elas perderam o paraíso. E as pessoas sem Deus são escravas do pecado, são escravas da injustiça, são escravas dos vícios, são escravas deste mundo destruído, são escravas do nosso inimigo. Deus escolheu salvar os escravos e Ele resolveu habitar no meio deles para fazer uma aliança com eles. O que é único sobre o templo de Deus na Bíblia não é algo que fazemos para Deus, ao contrário, é algo que Deus faz para cada um de nós. Mas nós vemos na história que Israel quebrou a aliança com seu Deus. Eles foram rebeldes, eles desobedeceram a lei do Senhor e por isso eles tiveram que deixar a terra prometida e destruíram o templo. Israel falhou completamente por causa da sua infidelidade, da sua desobediência e da sua injustiça. Mas aqui em Ezequiel, nós vemos que Deus dá a visão de um novo templo. E por meio dessa visão, Deus está prometendo: eu os aceitarei e mais uma vez habitarei em seu meio. Eu reverterei completamente a miséria do seu pecado. Oh, aleluia! E essa visão do templo se cumpriu em Jesus Cristo para as nossas vidas, para as nossas gerações. Ele se chama Emanuel, Deus conosco. O eterno Filho de Deus se fez carne e habitou no meio de nós, pecadores. E ao derramar aquele seu precioso sangue lá na cruz e ressuscitar dos mortos, o próprio Cristo se tornou templo perfeito para nós. Este é o imensurável amor de Deus por nós. No novo céu, na nova terra, não há templo físico,
porque a própria presença de Deus vai ser o templo. Do trono de Deus e do Cordeiro flui o rio da vida. E todos nós, creio que eu e você ansiamos pelo paraíso, pela harmonia, pela alegria e a realização de estarmos com o nosso amado para sempre. Nossas almas anseiam por água que dá vida, porque as nossas almas estão sedentas. Mas nós só podemos encontrar esta água em Jesus, a raiz dos rios da vida eterna. Nós vemos ali o poder desse rio em Ezequiel 47. O que surpreende é o rápido aumento da profundidade desse rio. Normalmente, meus irmãos, quando nós olhamos, os riachos adicionais se alimentam da nascente. E quanto mais longe eles vão, aí um pequeno rio flui e cada vez ele se torna menor. Porém, aqui nessa visão, o que apenas era um pequeno filete para fora do santuário, como a água que sai de uma garrafa, milagrosamente se transforma num poderoso rio. E isso mostra evidentemente a origem sobrenatural deste rio, Deus agindo. Assim Ele faz em nossas vidas o que aparentemente é sem medida, é pequeno, se torna em abundância quando há o toque de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Nós podemos continuar a observar esse rio. Depois de conduzido de volta à margem do rio, Ezequiel fica surpreso ao ver tantas árvores crescendo em ambos os lados. E aí nós percebemos que o anjo guia Ezequiel e vai mostrando para ele o que tem no entorno do rio. E à medida que o rio flui, o deserto árido se transforma numa paisagem vibrante, numa florescente, como um paraíso. E ele deságua ali no Mar Morto, transformando tudo aquilo que estava morto em vida. Onde o rio corre, tudo ganha vida. Oh, aleluia! No versículo 6, nós podemos ler aqui que o guia angelical pergunta para o profeta: você vê isso? O que isso significava para Ezequiel e as pessoas que viviam ali no exílio completamente sem esperança? Ver essa visão deste rio fluindo deu-lhes a maravilhosa promessa de Deus sobre uma futura restauração. Mas, irmãos, o que eu e você aprendemos com isso? Isso nos dá uma visão sobre a nova criação no futuro. Deus nos renovará, reviverá e recriará tudo por meio da sua presença vivificante. Esta não é apenas uma visão para o futuro, já está sendo realizado hoje por meio do Evangelho de Cristo. Tudo está sendo restaurado, vidas mortas estão sendo restauradas, vidas cativas estão sendo libertas, e por isso nós aprendemos com essa passagem de Ezequiel que o rio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo sem parar. Quanto mais adentramos na palavra do Senhor, mais das águas purificadoras nós experimentamos. E a visão de Ezequiel começou a ganhar vida quando um fio lá na cruz de Jesus, onde ele foi crucificado, perfurado e derramou seu precioso sangue por cada um de nós. Lá o rio que hoje nos purifica começou a ganhar vida. E logo depois, com a vinda do Espírito Santo enviado pelo próprio Cristo ressuscitado, o sangue de Jesus tornou-se em nós
um poderoso rio. Oh, aleluia! Esse rio que sai de Jesus é o Espírito Santo, que é a própria presença de Cristo em nossas vidas. Este rio é o poder de Deus. É o poder de Deus em tudo que nós fazemos. Também podemos dizer que este rio é a misericórdia de Deus. A sua misericórdia sobre as nossas vidas flui como um rio que é poderoso o suficiente para nos perdoar, para redimir todo aquele que crê em Jesus, para lhe apagar o passado e lhe dar nova vida e vida com abundância. Há aqueles que querem detê-lo, querem impedi-lo, mas essa água do Espírito é imparável. O rio do Espírito, ele avança, aconteça o que acontecer. Esse rio que flui do Cordeiro, ele flui poderosamente, porque o próprio Jesus nos disse, e nós podemos ler em João 4, a água que eu lhes der se tornará neles uma fonte a jorrar para a vida eterna, ou seja, jamais vai parar. O rio do Espírito torna Cristo real para nós, torna Cristo real na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Queridos, depois de nós experimentarmos desse Espírito de misericórdia, essa fonte nunca mais secará. Você pode até ficar sem força, sem poder, seu zelo e a sua paixão podem até esmorecer, mas o rio do Senhor jamais secará. E ele continua transformando, continua modificando. E o que acontece quando esse rio corre? Transforma tudo aquilo que ele toca. Oh, glória! Você já foi tocado por este rio? O rio do templo, nós lemos que ele entra no Mar Morto, que é o lugar mais baixo da terra. O Mar Morto é muito morto, como o próprio nome sugere. Mas quando a água do santuário flui para dentro do Mar Morto, aquela água tóxica se transforma. Ele está cheio de seres viventes, porque a água de Deus traz cura. Porque ali no versículo 9 nós podemos ver, assim, onde o rio fluir, tudo viverá. Queridos, assim é em nossas vidas. Onde o Espírito, o fluir do Espírito, a água do Espírito tocar, seja qual for a área da nossa vida que está morta, ela viverá, ela renascerá. E essa transformação, ela mostra claramente o poder da presença vivificante de Deus para curar, para transformar, para fazer reviver. E quando o Espírito flui, o estéril torna-se frutífero, o vazio torna-se cheio, o seco torna-se regado, os feridos são curados e os mortos ressuscitam. Oh, aleluia! Como esta água pôde atingir até as profundezas do Mar Morto, nessa depressão mais baixa da terra, no lugar mais baixo da terra, ela também pode chegar nos lugares mais profundos do nosso desespero, da nossa aflição, da nossa amargura, da nossa dor. Creia! Não há lugar, ferida, que Deus não possa curar. À medida em que nós reservamos tempo todos os dias para entrar na presença de Deus,
nossos corações podem ser transformados, podemos ser fortalecidos para ser canal do Evangelho em nosso mundo. Então nós podemos seguir Jesus muito mais de pertinho e levar muito mais pessoas a Ele. Aleluia! Não deixa nada te parar. Não deixa nada parar o fluir do Espírito Santo em tua vida, porque há esperança em Jesus, há esperança nessa presença, pois Ele é o rio de misericórdia que cura, que restaura. Então deixe esse rio de misericórdia fluir por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com o Pai. E quando essa palavra é recebida, ela transforma a morte em vida. Aleluia, Xeramandarabachai. E esta bênção, ela está disponível para todos nós por meio de Jesus. Queridos, o meu maior desejo é que você possa convidar essa presença vivificante de Deus todos os dias para estar na tua vida, no teu lar, na tua família, porque este rio, essa presença traz vida e alegria. Queridos, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos tudo que está acontecendo, nós vemos tanta dor, tanta tristeza, mas na nova criação, todos esses velhos relacionamentos serão quebrados e eles serão consertados e todas as feridas serão curadas. Será cheio de vida, de alegria, de cura e de poder. E o que torna isso possível? É a água do santuário que flui para eles. É a presença de Deus que traz vida e alegria. E este é o lugar ao qual eu e você pertencemos. Não podemos sair da presença de Deus, pois o mundo, o pecado, torna nossas almas desoladas, secas, vergonhosas e miseráveis. E eu e você não fomos feitos para isso. Deus nos chama, venham, todos vocês que têm sede, venham às águas purificadoras. Meus amados, nós fomos feitos para desfrutar da presença de Deus para todo sempre.